Fala pessoal, vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá pessoal, essa é mais uma videoaula sobre trigonometria e vamos falar sobre arcos côngruos. Se você quiser saber mais sobre trigonometria, vá lá no final dessa videoaula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Aqui eu vou falar sobre arcos côngruos, vou falar sobre os ângulos positivos. Na próxima videoaula, tá lá nessa playlist, certo? A próxima videoaula também vou sugerir aqui, certo? Eu vou falar sobre ângulos negativos, tudo bem? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o arcos côngruos aqui, sem enrolação, ó. São arcos localizados no mesmo ponto, certo? E aqui, ó, diferenciam-se pelo número de voltas. Professor, não entendi nada. Tenha calma que você vai entender. Vamos dar um exemplo. Aqui está o círculo trigonométrico, certo? O círculo trigonométrico aqui, ó, ele começa daqui do zero, ângulo zero, tá vendo? 0 graus, tá vendo? E ele vai no sentido anti-horário. Como assim, professor? Ó, aqui é o zero, ó, 90. Horário é assim, né? O ponteiro do relógio gira assim. Aqui é anti-horário, ó. Então, 0, 90, 180 graus, tá vendo? Ó, aqui é o ângulo zero, bem aqui. Aqui, ó, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá vendo? 90 graus, 90 graus, 90 graus. E esse aqui como um todo é 90 graus. Então, 0 andou 90, chega no 90. Ó, andou mais 90 para cá, chega no 180. 90 mais 90, 180. 180 mais 90, 270. 270 mais 90, 360, certo? Isso aqui é em grau. Em radianos, ficaria como? 0 mesmo, certo? Aí que é como? 90, é a mesma coisa de π sobre 2 radianos, certo? Já expliquei isso numa aula anterior. Se você tem dificuldade de grau, radiano, assista a aula anterior, clica na playlist que vai estar lá, também vou sugerir aqui, ó. Mas aqui, ó, 90 graus pode ser escrito como π sobre 2 radiano, que π é 180, 180 dividido por 2 dá 90. Ó, 180 é π, radiano, certo? 270, 3π sobre 2 radianos. E 360, 2π radianos. Tudo bem, professor, entendi até aqui. O que é que tem a ver esse negócio do arcos côngruos? Vamos lá. Eu tenho aqui que esse arco aqui, tá vendo, ó, é 60 graus, tá vendo, ó? Vou dar um exemplo. 60 graus, tá vendo? Essa abertura aqui é 60 graus. Então, vamos lá. Se eu der uma volta completa, eu andei 360. E eu posso parar, andar mais 60 e parar aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de ponto P. De novo, eu tenho aqui 0, ó. Andei 360, parei aqui, ó, do 0 ao 360. Andei 360. Se eu andar aqui mais 60, eu paro quanto? 360 mais 60 dá 420, certo? Ó, pode ver que 420 é um ângulo que para no mesmo ponto aqui, ó, do 60, certo? O arco dele para no mesmo ponto. Você pode ver que o 780 também vai acontecer isso. Como assim, professor? Ó, se eu der uma volta, andei 360. Se eu der outra volta, eu ando mais 360, que dá quanto? Dá 720. 720, se eu andar mais 60, que vai ficar quanto? 720 mais 60? 780, ele vai parar no mesmo ponto. Então, esses arcos, né? Esses ângulos, tem o quê? São da mesma família, tudo bem? E esse primeiro ângulo, que é o 60 que eu falei, né? Sem dar uma volta completa, é o ângulo 60, é aqui, a primeira determinação positiva. Isso aqui vai parecer muito para você. Calcula a primeira determinação positiva. Vamos fazer um exercíciozinho já já, certo? Entenderam aqui mais ou menos a lógica? Então vamos lá. Outra forma de escrever a família é desse jeito aqui, ó. Família arcos côngruos, de arcos côngruos. Como é que isso seria? Certo? Um determinado x, certo? Aqui continuaria até chegar num certo x aqui, tudo bem? Seria infinito, dá para fazer infinitos ângulos, certo? Dá para somar 360, 360, 360, 360, infinitas vezes, tudo bem? Então vamos lá. Como é que seria, eu puxando aqui, ó, como é que eu escreveria de forma assim, formal, essa família? Escrever assim, ó, x é igual. Esse ângulo alfa é a primeira determinação. No caso aqui é quanto? Nesse caso aqui que a gente está dando exemplo, é o 60, certo? 60 graus. Mais, ó, K vezes 360, ou seja, K vezes 360. Ou seja, K é o quê? Pertence aos inteiros. Até esqueci de colocar aqui, ó. Esse K pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Pode ser qualquer inteiro. Ou seja, se ele der uma volta, 1K, né? 1 vezes 360. Duas voltas, K vai ser 2. 2 vezes 360, entendeu? Então, essa família vai ser o quê? O 60 mais, né? Quantas voltas der. Tudo bem? Então, K vezes 360. Agora, se for em radiano, né? Botar em radiano, seria assim, ó. Ó, tudo bem?
x é igual esse primeiro, ó, primeira determinação, certo? Primeira determinação positiva. Aí, professor, quanto é que se 60 em radianos? Como transformar de radiano para grau, de grau para radiano? Já sugeri aí, certo? Mas eu vou explicar aqui, ó. Como o π é 180, então, 60 é o quê? 180 dividido por 3. Então, você pega π, que representa os 180 em radianos, e sobre 3, porque 180 dividido por 3 dá 60. Então, 60 é a mesma coisa de π sobre 3, certo? Mas, ou seja, uma volta em radianos é quanto? 360 é 2π, ó. Uma volta, 2π. Duas voltas, 4π, né? E assim vai. Então, em vez de botar K vezes 360, você bota K vezes 2π. Sendo que na convenção, né, os matemáticos nos livros vem escrito assim, ó. Em vez de botar 2π vezes K, ele bota o quê? 2kπ, certo? Só questão de ordem. A ordem dos fatores não altera o produto. Seria 2π vezes K, mas ficou 2 vezes K vezes π, certo? Bom, agora vamos ver como é que realmente cai. O que é importante aqui pra gente, ó. Então, vamos ler essa questão aqui, ó. Calcule a primeira determinação positiva dos ângulos abaixo. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui 420, tá vendo? Graus. Qual é a primeira determinação positiva? O que é que você faz? Professor, eu entendi lá, mas aqui eu não sei fazer. Você vai, ó como é simples, você vai pegar esse ângulo em graus, certo? E dividir por 360. Olha aí o passo a passo. Qual o número que eu multiplico por 360 que dá mais perto de 420? É 1, né? 1 vezes 360 dá 360, certo? Se eu subtrair 420 menos 360 dá 60 graus. O que é que significa isso, pessoal? Que o 420 é o quê? Uma volta completa no círculo trigonométrico, certo? Uma volta completa e para no depois, anda mais 60 e para no 60. Então, a primeira determinação positiva desse ângulo é 60. A resposta aqui é 60. É o resto, certo? O resto da divisão por 360. Vamos ver outra. 1690. Eu pego 1690 e vou dividir por 360, certo? Qual o número que eu multiplico por 360 que dá mais perto do 1690? É o 4. Ó. 4 vezes 360 dá 1440, certo? Subtraindo isso aqui vai dar 250, ó. 250 graus. Ou seja, qual é a primeira determinação positiva do 1690 graus? A resposta aqui é 250. É o resto. Ele dá 4 voltas completas e anda mais 250, certo? Então, ele para no mesmo canto. O arco desse aqui termina no mesmo canto do arco do 250, certo? Mais uma, professor, para entender. Então, em grau, entendeu, né? Agora, se cair em radiano, professor, qual é a primeira determinação positiva? Aí tem um macetezinho, eu vou fazer com macete e depois sem macete, certo? Você tem que pensar o seguinte. Qual é o número menor do que, no caso aqui é 9, né? Pode ter vários números, 9π sobre 2. Qual o número menor do que 9 que eu divida por 2 e dê o número par? Por exemplo, um número menor que 9 é o 8, né? 8 dá para dividir por 2? Dá. Então, já deu certo de primeira, ó. O 9, o menor que ele é o 8. Se não desse por 8, se é por 7, por 6, até dá certo. Então, o 8 é divisível por 2 e dá um número par, que 8 dividido por 2 dá 4. Você tem que dividir e dar um número par. Como assim, professor? Assim, ó. 8π sobre 2 mais π sobre 2. Entendi não, professor? Ó, 8π mais 1π dá 9π, certo? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, né? 9π é a mesma coisa de 8 mais 1, aí você bota 8π sobre 2 e 1π sobre 2. Eu não botei um aqui que não precisa, né, pessoal? Então, significa o quê? Que isso aqui, ó, 8π dividido por 2 dá quanto? 4π, certo? Isso aqui, professor, 4π é o quê? 2 voltas, né? Porque 2π não é uma volta, então 4π são 2 voltas. Agora, π sobre 2. Π sobre 2, e lembrando que π é 180 graus, 180 dividido por 2 dá 90. Ou seja, se você dividisse isso aqui, ia dar o quê? 2 voltas, tipo aqui, ó. Uma volta, aqui deu 4 voltas, e o resto seria 90, certo? Então, a resposta daqui é 90 graus, certo? Professor, não gostei muito não. Então você faz o seguinte, ó. Outro jeito. Lembra que eu disse que ia fazer outro jeito, ó? Você pode fazer 9π é 9 vezes π. 9π é 9 vezes π. Π é 180. Sobre 2, certo? Eu vou fazer aqui um pouquinho rápido para não demorar muito.
9 vezes 180 dá 1.620. 1.620 dividido por 2 dá 810. Entendeu o que eu fiz, né? Fiz esse vezes esse, né? 9 vezes 180 dividido por 2 deu 810, certo? E esse 810? Aí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Caso você não gostou disso aqui, né? Você pegaria 810, dividiria por quanto, pessoal? 360 graus, né? Que é grau, que é grau. Aí você faria o quê? 2 vezes 360 dá quanto? 720. Mesma coisa que você fez aqui na A e na B. E subtrai. Subtraindo aqui, ó, 810 menos 720 dá 90 graus. Então dá duas voltas e o resto é 90 graus, então que é a primeira determinação positiva. Ó, pode ver que deu a mesma coisa, dois raciocínios diferentes. Você pode fazer por aqui ou por aqui, caso caia em radiano, certo? Espero que tenha entendido. Até uma próxima videoaula. Assista a parte que eu vou falar sobre ângulos negativos na próxima videoaula, certo?